Olá pessoal, aqui quem vos fala novamente é João Inácio e hoje eu vim trazer informações para vocês a respeito do HIV/AIDS. Então, esse podcast, esse episódio, ele é específico àquelas pessoas que vão realizar o exame ou que já têm o resultado dos exames em mão e querem saber ou têm curiosidade de como, vamos dizer, ler o exame, sabe como interpretar os resultados. Então, primeiramente, eu preciso passar algumas informações relativas à diferenciação de realização de cada exame. Mas a diferenciação de realização advinda do indivíduo que irá fazer, não do método como vai ser aplicado. Existem vários exames que podem detectar a positividade, a reagência do HIV no nosso corpo, na punção do nosso sangue. Porém, existe uma grande diferença entre um indivíduo que é reagente ao HIV com o indivíduo que ele vai desenvolver futuramente a AIDS. Eu vou explicar mais para frente. Então, primeiramente, nós vamos falar de uma condição no nosso corpo chamada janela imunológica. O que é a janela imunológica? Vamos dizer que você teve algo com uma parceira há uma semana atrás e você desconfia ou por livre vontade quer ir até o UBS, quer ir até o postinho de saúde fazer aquele teste rápido, ou então você quer ir na farmácia comprar o teste rápido para fazer. Esse teste rápido, ele vai ter quase que 100% de certeza um resultado negativo, um resultado não reagente. Por quê? Devido, vamos dizer, à janela imunológica. Janela imunológica é o tempo que leva de exposição ao do vírus ao seu corpo, vamos dizer, o tempo que o vírus leva para entrar no seu corpo, atacar uma célula e seu corpo responder fabricando novas células para defender o organismo. Esse tempo ele vai durar aí, em média 15 dias. Então vamos dizer que dentro de 7 dias você se relacionou com uma pessoa e queira fazer esse teste no dia seguinte ou no dia posterior e tal, o resultado será negativo. Ou seja, é um falso negativo, porque o vírus está circulando no seu organismo, porém você ainda não apresenta sintomas ou algo que indique que ele está ali. O teste rápido de postinho, o teste rápido de farmácia, ele vai identificar apenas se você possui anticorpos que vão combater o reagente, que vão combater o vírus. Então, caso você tenha o vírus e ainda não, o seu corpo ainda não reconheceu e não combateu, que é o caso dos primeiros dias, esse teste de farmácia ele não vai ser, vamos dizer, ele não vai ter serventia alguma. Para você que desconfia nessa condição de se relacionar com as pessoas dias antes e desconfia que tem o HIV, é necessário você fazer o exame de sangue laboratorial. É aquele exame que é realizado a punção, com agulha e tal. E esse exame, para ser mais específico, ele não só diz que é reagente ou não reagente o resultado, mas ele vem falar também da carga viral, caso o resultado seja reagente, que está em circulação no seu corpo. Carga viral nada mais é que o número de cópias que o vírus conseguiu fazer dentro do seu organismo. O vírus ele tem uma proteína chamada P24. Essa proteína P24, ela tem uma característica de especificidade de ligação extrema e única apenas com uma das nossas células de defesa mais potentes do corpo, que é chamadas células linfócito TCD4. Essas células linfócitos TCD4 não são simples células, são células da mais alta classe de configuração, vamos dizer, uma das células mais poderosas de combate de antígenos e de, vamos dizer, adversidades que existem no nosso corpo. Ela não é uma célula qualquer, como eu já disse. Ela não só vai ao combate contra antígenos, mas ela emite um alerta, sinais de alerta, para todas as outras células do corpo, independente se sejam macrófagos, linfócitos. Ela faz um alarme, e ela, vamos dizer que ela indica a todo o corpo que não existe algo legal ali e que precisa ser combatido. O vírus, ele vamos dizer que entra na célula através da sua proteína P24, ele solta seu RNA dentro da célula
ele faz a célula produzir DNA a partir do seu RNA, e como a célula produziu DNA a partir do RNA viral, logo a célula produziu cópias de vírus. Quando a célula percebe isso, é já no final da produção e ela faz a líase. Ela realiza a líase. O que é a líase? Líase é a programação de morte que a célula tem. A célula se mata, mas ela não consegue matar o vírus. E automaticamente, quando a célula se mata, ela joga as cópias de vírus na corrente sanguínea. Voltando lá para a janela imunológica. Vamos dizer que uma pessoa, ela fez o exame, ela deu um resultado reagente, e nos dados embaixo da reagência vem falando, vamos dizer que 30 cópias de vírus encontradas em porção de sangue retirado. Essa pessoa não necessariamente tem o vírus ativo dentro do corpo. Para o vírus ele vir a fazer algum dano, para o vírus ele desenvolver para AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, esse vírus ele precisa ter feito mais de 1000 cópias dentro do corpo. Pessoas que possuem carga viral de 50 cópias, pessoas que possuem carga viral de 100, 200, 500, são pessoas que podem viver normalmente e vão viver normalmente sem nenhum sintoma. E além de viver sem sintomas, essas pessoas também não transmitem o vírus. Elas podem se relacionar com qualquer outra pessoa no decorrer de sua vida. Já pessoas que encontram a reagência acima de 1000 cópias de vírus já precisam realizar um segundo exame com 15 ou 30 dias de diferença para comprovar a reagência e comprovar que realmente o vírus está fazendo cópias dentro do seu organismo. Quando a segunda remessa do exame ela é confrontada com um resultado reagente com um número de aumento de cópias e com o aumento do número de cópias, a pessoa deve iniciar o tratamento imunossupressor o quanto antes. O tratamento de supressão do vírus o quanto antes. Por quê? O vírus ele pode desenvolver a AIDS. Como eu falei, nem todo mundo que tem o HIV tem a AIDS. A AIDS já é a síndrome, como eu falei, a síndrome da imunodeficiência adquirida, ela é uma síndrome. Ela é um conjunto de vários sintomas, vários incômodos, várias disfunções, várias discinesias em vários sistemas do nosso corpo ao mesmo tempo. Então, uma pessoa que está desenvolvendo AIDS, ela pode ter complicação cardíaca, ao mesmo tempo que ela pode ter complicação respiratória e complicação renal, vamos dizer, em um período de uma semana. E além da pessoa ter essas complicações, a pessoa fica totalmente desprotegida. Por quê? Lembra que eu falei que esse vírus ataca uma das nossas maiores células de defesa? O nosso corpo perde seu maior guerreiro. E as outras células menores não têm capacidade de, vamos dizer, inibir a atividade de outras bactérias, vírus ou fungos que venham a ter contato com o nosso corpo e nos atacar. Então, a partir desse pressuposto, o médico, quando relê o resultado do segundo exame, ele parte imediatamente para o tratamento na fase aguda. A fase aguda tem sintomas parecidos mais com sintomas gripais. São dor de cabeça, febre, dificuldades para respirar, sensação de cansaço e incômodo. Após essa fase aguda, que pode durar até 3 meses, 6 meses, o corpo ele começa a se adaptar, a conviver, como se ele aprendesse a conviver com o vírus dentro de si. E o que ele faz? Ele intensifica, ele eleva o seu nível de produção de células de defesa ao mesmo linear que o vírus está produzindo novas cópias. Essa é a denominada fase de latência. E essa fase de latência ela pode durar de 2 a 10 anos. Lembrando que cada indivíduo é um indivíduo, cada corpo é um corpo e existem variações de cada paciente, de cada indivíduo para cada indivíduo. Quando depois da fase de latência, existe uma fase de, vamos dizer, de tentativa final, de tentativa residual de proteção.
o corpo ele cansa, ele não consegue fabricar mais células de defesa em demanda em que o vírus está fabricando novas cópias. Então, o número de produção dessas células de defesa, desses glóbulos brancos que são chamados, ele fica inferior ao nível de cópia que o vírus está fazendo dentro do organismo. Logo, as pessoas têm mais sintomas, o corpo fica mais inflamado, o organismo não está mais dando conta de estar fazendo aquela supressão. E caso você inicie o tratamento apenas nessa fase residual, o tratamento ele não tem eficácia necessária para que você não tenha, vamos dizer, complicações, não adquira patologias advindas à falta de... A falta de trabalho não, mas a capacidade de trabalho do seu sistema imunológico. Por isso, caso seu exame de sangue, que é denominado mais especificamente de ELISA quarta geração, caso ele venha a dar reagente e tanto a primeira amostra do exame quanto a segunda também der reagente e os números estiverem aumentando, você deve urgentemente procurar o seu médico, procurar o posto de saúde, a clínica, o hospital, porque você vai ser encaminhado para um tratamento. Caso você tenha reagência ou o número de cópias nos dados do exame inferior a 1000, você deve estar levando sim esse exame ao médico, porém não precisa se preocupar, porque você não vai ser considerado uma pessoa soropositiva. E caso seu exame der negativo, agradeça a Deus e continue se cuidando. Lembrando que a melhor maneira de prevenir o contágio com HIV é o uso de preservativos. Uma pessoa com HIV hoje, ela vive normal e até melhor que outras pessoas, devido aos avanços tecnológicos que estão acontecendo a cada ano, e cientistas especializados da OMS e ao redor de todo o mundo visionam que em 10 anos encontrarão cientificamente a cura para o HIV, logo a cura para a cura não, para o HIV não, o HIV irá continuar no mundo, mas a cura para a AIDS, que é a complicação consequente da obtenção do HIV. É isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e espero também que assistam os novos podcasts da Inácio Health que estão chegando aí, e um abraço.